A gente vai começar uma nova série de mensagens que é baseada na carta de Paulo aos Gálatas. E eu chamei essa série de Verdadeiramente Livres, recuperando o poder do Evangelho. Olhando para o nosso cenário, é muito interessante porque eu já puxei esse assunto na intercessão. As demandas políticas, elas revelam, na verdade, outras coisas. Elas revelam outras questões, né? E aqui, claro, a gente não vai falar, vota no quem vota, crente só vota no candidato A, crente só vota no candidato B. Isso não existe. Isso é violar a consciência do cristão, isso é violar o Evangelho. Você pode ter a tua opinião e falar, olha, diante do Evangelho eu acho que tal candidato, ou eu acho que tal candidato. Eu tenho dito para um ou para outro que a gente tem votado lamentando, porque os dois candidatos, na minha opinião, são muito ruins e muito abaixo do que a gente merecia, e que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos fortaleça, e que Deus nos abençoe. Mas essa situação política, ela revela outras mazelas que estão na nossa vida, outras mazelas que estão no nosso coração, outras mazelas que estão no nosso entendimento do Evangelho, ou na nossa falta de entendimento do Evangelho. E a carta que Paulo mais trabalha isso é a carta de Paulo, do apóstolo aos Gálatas, a igreja na Galácia. E a gente vai estudar, então, capítulo a capítulo, semana a semana, essa carta tão poderosa, essa carta que tem tanto a nos dizer, que tem tanto a nos ensinar, a mensagem de Paulo falando sobre o poder do verdadeiro Evangelho. Por isso, então, verdadeiramente livres, recuperando o poder do Evangelho. E aí, hoje, nós vamos começar nos primeiros 10 versículos da carta de Paulo aos Gálatas, e eu chamei essa mensagem de só há um Evangelho, só há um verdadeiro Evangelho. E, espera só um pouquinho que ela não está abrindo aqui. Só um momentinho, gente, só vou... Eu mandei para cá e o Drive não atualizou. Um minutinho. Que coisa maluca. Ele abre a mensagem da semana passada, mas aqui... Meu Deus. Ela salvou duplicado. Quase morri do coração aqui. Falei, meu Deus. A alma saiu do corpo e voltou agora. Eu falei, não é possível que eu perdi tudo que eu fiz. Jesus tenha misericórdia. Pronto. Só salvou no lugar errado. Ufa. Então, a gente vai, como eu disse, falar de Gálatas capítulo 1, dos primeiros 10 versículos. É interessante que a gente se denomina como evangélico, e muita gente não sabe nem o que significa ser evangélico, né? Nos Estados Unidos, o termo evangelical, ele significa um movimento, e que difere de outros ramos da igreja cristã, protestante, que o termo correto, que a gente quando pensa em evangélico, a gente está dizendo, eu sou protestante, ou seja, a minha igreja, a minha fé deriva da reforma protestante. Só que o movimento evangélico é um movimento dentro da reforma protestante. E é um pouco complicado a gente definir o movimento evangélico, porque ele é muito diverso. Tem muitos tipos de evangélicos. Tem muitas denominações envolvidas dentro do movimento evangélico. Tem muitas opiniões diferentes dentro do movimento evangélico. Então, mas historicamente e programaticamente, ou seja, nas doutrinas, a gente se define como cristão, protestante. Então, né, quando a gente diz eu sou cristão, eu estou me diferindo das outras religiões que não têm Cristo Jesus como o centro e a salvação. Quando eu digo eu sou cristão protestante, você está dizendo, olha, eu não sou católico apostólico romano, eu sou cristão, mas eu agora entendo a partir do entendimento da reforma protestante, um rompimento com a igreja católica apostólica romana. E quando você diz eu sou cristão protestante evangélico, significa, historicamente, é um ramo da fé protestante cristã
que tem alguns entendimentos e a gente se identifica dentro dessa, a maior parte das igrejas, na verdade, se identifica dentro dessa vertente. Só que, como eu disse, é um movimento difícil de definir, porque tem uma heterogeneidade muito grande, né? Então, de forma geral, o que significa isso? Significa que é uma forma de interpretar as escrituras, que a gente chama de hermenêutica, é a interpretação de textos, e a teologia que define a prática do cristão. Na forma, assim, bem prática e geral, o que o evangélico defende é evangelho. Daí vem o termo evangélico, né? Do evangelho, nós defendemos o evangelho, que é basicamente o seguinte: a autoridade da minha fé são as escrituras, a autoridade é a escritura, ou seja, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. A Bíblia tem a palavra final naquilo que eu creio ou deixo de crer. A obra redentora de Cristo Jesus é o centro da salvação no Evangelho, ou seja, o Evangelho fala da salvação em Cristo Jesus, o movimento evangélico. E aí, o movimento evangélico, historicamente, ressalta grandemente a necessidade de uma conversão pessoal. A pessoa precisa pessoalmente, individualmente, se converter. É interessante porque você fala assim, mas não é isso, é que a gente às vezes só conhece isso. Tem outras interpretações da fé cristã protestante que não dão tanta ênfase à conversão pessoal. E o movimento evangélico foi dando cada vez mais ênfase à conversão pessoal, tanto que a partir do século XIX nos Estados Unidos, começou-se a ter, nas campanhas de avivamento, o chamado momento de apelo, que para muitas igrejas é a regra de prática, assim, né? Acabou o culto, pregou a palavra, faz um apelo. Aí a pessoa vai na frente entregando a vida. Tem gente que só conhece isso e acha, para eu aceitar Jesus, eu tenho que ir na frente um dia no culto e dizer que eu aceitei Jesus, né? Historicamente, muitas vertentes da fé cristã protestante não entenderam assim, né? Entendiam a conversão como um processo, não como um momento. Não precisava vir na frente, é um processo de discipulado, acompanhamento, ou seja, há outras visões. Mas do século XVIII, XIX, essa ideia da conversão pessoal, dentro do movimento metodista, principalmente, a influência de John Wesley, porque John Wesley, não sei se todo mundo sabe, né, o grande avivalista inglês, ele já era ministro anglicano, e ele se converte muitos anos depois. Ele diz que ele tem um encontro com Deus muitos anos depois, no dia 24 de maio, na chamada Noite do Coração Aquecido, se eu não me engano, em 1758, não sei se estou certo, Mateus, eu acho que é 1758, ele volta de uma campanha de evangelismo frustrada, e ele se reúne para orar com seus amigos, ele sente o coração aquecendo, e aí o Wesley, que foi um dos grandes avivalistas, e a base de fé, acho que o nome mais importante da teologia norte-americana, assim, junto com Jonathan Edwards, mas Edwards era reformado, puritano, John Wesley teve um apelo muito grande. Ele dizia, você precisa se entregar para Cristo pessoalmente, a conversão pessoal. Então isso definiu muito da identidade evangélica. E por último, eu ressaltaria a ideia, então, a autoridade das Escrituras, a fé na obra redentora de Cristo Jesus, né, que até a Igreja Quadrangular define, né, os quatro pontos, né, do Cristo que permanece, do Cristo que morreu, do que cura, do que voltará, ou seja, aquela coisa muito centrada nos passos do que Jesus fez por nós, a necessidade da conversão e, por último, uma vida de santidade, que se mostra no testemunho, e nós como a gente brinca, né, os baptistas, que um bom baptista gosta, além da obra de santificação, de pregar o evangelho, missões, né? Então uma igreja boa é a igreja que faz missões, então também tem a ver com essa evangelização e envolvimento social, mas basicamente o evangélico defende o evangelho no centro. Agora, interessante, em muitos lugares, quando a gente olha para a igreja global, a gente vê que mesmo dentro do movimento que defende o evangelho morreu. A gente tem dois extremos na igreja global. A gente tem de um lado, aqueles que abriram mão da convicção nas escrituras, são pessoas que deixaram de crer na escritura como autoridade final. Essas pessoas começaram a dialogar tanto com o Zeitgeist, o espírito da época, o espírito do tempo, que elas falam, vamos encaixar aqui o negócio. E aí então começa a abrir mão de algumas coisas. Isso aqui não é histórico, isso aqui não é literal, isso aqui... Claro, tem partes das escrituras que não são literais. Eu mesmo já preguei aqui várias vezes, falei, olha, isso aqui não é literal, isso é uma figura. Mas tem coisas muito basilares, muito importantes, que a pessoa começa, não, é que Jesus naquela época quis dizer uma coisa. O importante
É o amor, é o sentimento, é o que está por trás. Você já viu esse papo? Né? O que importa não é o que tu está falando, é o amor, a pessoa cria uma coisa abstrata, um evangelho abstrato, é um evangelho fluido. Esse é um lado da igreja global. Do outro lado, respondendo a isso, nós temos as pessoas que foram para o ultra-radicalismo. Aí a pessoa que lê a coisa ipsis literis, ela não consegue interpretar nada. Paulo fala, a mulher não fala no culto, não quer saber onde ele falou isso, por que ele falou isso, qual era o contexto cultural, qual o contexto da nossa época. Mulher não fala no culto. Ah, tem que ir de véu, vai de véu. Não tem que fazer, não pode comer carne, não vai comer carne de porco. Tem que guardar, vai guardar o sábado. A pessoa, o que está escrito, ela faz. A gente tem historicamente esses movimentos. O movimento Amish é um movimento que faz essa leitura, o movimento Mormon é um movimento que faz essa leitura, os testemunhos de Jeová são um movimento que faz essa leitura. Né? E aí o que acontece na prática? Mas dentro do movimento evangélico tem esses também, mais associados ao movimento pentecostais. E aí o que acontece? Essas pessoas viram uma bolha. Ela tem um linguajar próprio, ela tem uma vida própria, e o grande medo do evangélico, esse evangélico da bolha, qual que é? Se misturar com o mundo. O grande medo dele é se misturar com o mundo. O que ele faz? Então ele se recolhe do mundo. Ele vive ali no gueto dele. Ele vive ali no quartinho escuro. Tem até um filme que eu não lembro o nome agora, que é bem assim. Você descobre no final do filme que o cara está no quarto o tempo inteiro, é um quarto. É ali, ó, eu vivo na minha vila, eu vivo no meu gueto, eu vivo naquilo ali, porque eu tenho medo do mundo. E do outro lado, os cristãos que estão no mundo e são do mundo e estão misturados. Você nem sabe se é Cristo ou não é, porque o cara é tão misturado que você já nem sabe mais o que é o que. Tem algumas figuras evangélicas que aparecem nas televisões, nas notícias, que você fala, cara, esse cara parece qualquer coisa, menos um líder. Porque o linguajar é diferente, as coisas são diferentes. Então, o grande problema é que nem um lado nem outro tem nenhum tipo de expectativa de que o evangelho mude o mundo. Por quê? Porque o que está na bolha tem medo de sair para tentar mudar alguma coisa, ele prefere ficar na bolha. É o pai do Nemo que fala para o Nemo, olha, não nada, fica aqui perto, dá complicado. Cá entre nós, né, ele estava certo, porque deu um trabalho naquele filme para achar o Nemo depois. Mas assim, sabe, fica aqui, não sai daqui, você tem probleminha, né? Não vai para lá. O mar é grande. Eu sei porque eu fui uma criança evangélica, criada na tradição de 3 dias, né, a gente, olha, filho, cuidado, minha avó falava, né, olha, não vai naquela festinha que tem música do mundo, né, não come a comida do mundo, era Cosme e Damião, não sei o que lá, não vai na festa junina, não usa roupa não sei do que, o perfume é pecado, a gente é criado ali com medo do mundo. E do outro lado, o pessoal também não quer transformar o mundo, porque na verdade eles acham que a mensagem de transformação é uma mensagem agressiva. Então, não vou falar nada, você vive o que você quiser, eu vivo o que eu quiser, a gente se respeita, a gente se ama e está tudo lindo. Só que eu não quero nem que o evangelho transforme. Eu falo, não, viva o evangelho do jeito que você quiser, está tudo bem, Jesus te ama. E é muito complicado. E aí, o problema não é não conhecer o evangelho. A gente conhece, a maior parte dessas igrejas, você vai, principalmente as liberais, essas que estão mais aqui desse lado, se você fizer uma provinha, o cara tira 10, tira 9. Sabe responder, versículo não sei o que, ele tem. O que Jesus, ele sabe. Porque ele foi na escola dominical, ele lê a Bíblia. O problema não é não conhecer, o problema é não viver. É não experimentar o poder do Evangelho, a transformação do Evangelho. Esses dias a gente foi ministrar na Nazareno, em Campinas, e tinham 1.100 líderes de louvor da Nazareno. A Nazareno é muito forte na região de Campinas, é a igreja mais forte na região de Campinas. E todos vocês devem conhecer a região de Campinas, tem um monte, é um pool de cidades ali, né? A grande Campinas tem 30, 40 cidades ali em volta, assim, fácil. É muito fácil chegar ali. Eles fizeram um convite, apareceram 1.100 líderes de louvor. A igreja lotada, bufando de gente. E aí a gente ministrando louvor, estava com a Nívia Soares, a gente ministrando, cantando e tudo. E a Andressa falou assim, nossa, dá uma saudade de ver as pessoas. Ela falou, a gente tem divergências teológicas, a gente tem algumas questões que a gente... Mas assim, o calor, a vivência, sabe aquela expectativa de Deus vai fazer algo, Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai transformar, Deus vai falar. A gente muitas vezes tem um evangelho muito bonitinho, muito educado, muito politicamente correto, mas esse evangelho politicamente correto não muda a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém, nem a nossa.
Eu sempre me lembro de uma frase do Bob Kauflin, que compôs essa canção que nós cantamos hoje, Teu reino vem, ó Deus. Ele fala assim, tem muito crente que vai para o culto como se estivesse lendo uma biografia de alguém que já morreu. Quando você lê a biografia de alguém que já morreu, você sabe tudo da pessoa. Que dia que ela nasceu, quando ela nasceu, o que ela fez, mas você sabe que você nunca vai encontrar com aquela pessoa, porque aquela pessoa morreu. Ele fala, tem crente que sabe tudo de Deus. Sabe CPF, RG, onde nasceu, o que fez, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas ele não tem expectativa nenhuma de encontrar com Deus. Ele vai para o culto na expectativa de que ele vai lá jogar o conhecimento dele. Vai renovar a palestra. A gente não tem expectativa, muitas vezes, de viver o poder do Evangelho. E eu quero ser bem claro aqui, nos dias que nós estamos vivendo, ou a gente se agarra no poder do Evangelho, a gente vive o poder do Evangelho, ou a gente vai ser levado pela correnteza. Ou a guerra é muito grande, a batalha pelo coração, a batalha pela mente tem sido muito forte. Ou a gente vive explosivamente o poder do Evangelho, ou a gente vai ser tomado nessa guerra. E aí, é muito engraçado, porque tem muito crente que acha que Evangelho é uma coisa para não convertido. Hoje eu estou aqui só jogando meu conhecimento do mundo evangélico. Antigamente tinha um negócio que chamava as 4 leis espirituais. Não sei quem lembra disso. Era um folhetim da Cruzada Estudantil, do Bill Bright. E aí vinha as 4... O pessoal ensinava assim, eu fiz esse treinamento, hein? Era assim, você não tem que falar nada da tua cabeça. Você chega para a pessoa e fala assim, eu posso ler para você esse folheto? Aí você abriu o folheto para a pessoa. O que você tinha que saber? Sabia ler. Aí você sabia ler, você lia lá o folheto para a pessoa. Você não falava nada. Você só lia o folheto para a pessoa, na frente da pessoa. As 4 leis espirituais. A gente acha que o Evangelho é isso. É um beabá para o cristão que está começando. É um beabá para quem está entrando na igreja agora. Só que isso é errado. Eu estava lendo um autor que estava dizendo, o Evangelho não é o ABC da fé cristã. O Evangelho é o A a Z da fé cristã. É toda a fé cristã. É toda a nossa vida cristã. Aí a gente acha que isso é o ABC, uma vez que você é crente velho, como a gente diz, crente já, você já tem que receber eu quero ir para uma classe especial, eu quero estar num nível maior. Sabe quando a gente faz teste de inglês, que você sempre cai no nível lá embaixo, você fala, não, mas peraí, aqui não, eu tenho que estar umas 2 turmas para cima, né? Você quer estar mais em cima, você quer, o Evangelho, não, meus irmãos, o Evangelho é toda a vida cristã. O Evangelho tem que ser vivido pelo cristão mais antigo até o mais novo, é para todo mundo, é a nossa vida. E aí, o livro de Gálatas, ele é uma dinamite pura, ele é uma explosão de alegria, porque ele nos faz desfrutar do significado, da segurança de viver a vida para a qual Deus chamou o seu povo, que é a vida no Evangelho. Ele nos coloca, como tem o programa lá de frente com Gabi, que a Gabi me conta aqui, né, a mãozinha aqui assim, me diga. A Gabi, inclusive eu ouvi dizer que ela vai voltar aí, inclusive no YouTube, mas não é de frente com Gabi, é de frente com o Evangelho. A gente fica face a face com o Evangelho. A gente fica face a face com aquilo que Deus quer falar. E é interessante porque Gálatas foi provavelmente a primeira das cartas de Paulo. A carta mais antiga escrita pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, olha, ele deve ter... O que aconteceu? Aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo sai da Síria aqui, de Antioquia. Atos 13 conta essa história. Atos 13 e 14 conta essa... Depois você lê, é muito legal. Que aí você vê a carta e você vê o que Atos conta, né? Ele sai com Barnabé... E cá entre nós, hein? É que a gente lê a história e fala assim, quem que é o personagem principal? É Paulo. Mas, na verdade, quem era o homem ali naquela época era Barnabé. Paulo era um aprendiz. Paulo estava começando. O cara era Barnabé. Tem até aquele hino, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, Guilherme Kerr, da cantata de Atos. E aí ele sai de Antioquia, eles descem aqui para Chipre e vão mais ao norte e mais a oeste, para essa região aqui que hoje é a Turquia, que a gente tem aqui, chamada Pisídia, e aí tem Antioquia de novo, outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E Paulo e Barnabé visitam essas cidades, está contando isso lá em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. E quando ele está ali,
Deixa eu dizer uma coisa, toda cidade que Paulo chegava, ele procurava uma sinagoga. Para quê? Para falar para judeus. Tinham judeus espalhados, chamados judeus da diáspora, espalhados pelo mundo inteiro, pelo mundo da época ali, né? E aí Paulo chegava e falava, onde é a sinagoga? E aí ele ia para a sinagoga e ele pregava na sinagoga, como judeu. O que ele falava para o judeu? Ele dizia o seguinte, todas as promessas para Israel foram cumpridas. A pessoa, como? Não estou sabendo disso. Foram cumpridas em Jesus. Jesus, aquele que foi crucificado agora, lá em Jerusalém? Como assim? E aí Paulo falava desse escândalo, de um Messias que foi crucificado pelo Império Romano. Os caras estão esperando um Messias que está derrubando César, e ele está falando de um Messias que foi crucificado pelo Império Romano. Só que essa mensagem, que começava entre os judeus, começava a se espalhar na cidade, se espalhar na cidade, se espalhar na cidade, e começou a atingir não judeus, começou a atingir gentios. Atos capítulo 15, lembra que eu disse, essa viagem está contando em 13 e 14. Atos 15 conta do concílio de Jerusalém. O que foi o concílio de Jerusalém? A reunião dos apóstolos para resolver se os gentios podiam fazer parte da fé cristã. Por que eles se reuniram? Porque Paulo estava pregando para gentios e gentios estavam se convertendo e estavam se formando igrejas não judias, não judaicas, igrejas gentílicas. Igreja de gente que era pagã, de gente grega, de gente de outro continente, de outra fé, de outro histórico. E essas pessoas agora estavam sendo inseridas na fé cristã e na igreja de Jesus. Isso era um escândalo para os judeus, porque os judeus pensavam, o chamado de Deus é de Israel e para Israel. Os que criam em Jesus, criam que Jesus veio salvar judeus. E Paulo, de repente, começa a falar, não, Jesus veio salvar judeus e gentios. Então, isso era um escândalo. E isso aqui, só para vocês sintonizarem, nós estamos falando de 15 anos depois da crucificação de Jesus. Era recente. Jesus foi crucificado provavelmente entre o ano 30 e o ano 30 e poucos depois de Cristo. Você fala, mas não é 33? Então, é porque os historiadores acham que Jesus nasceu em -4 antes de Cristo. Tem um erro de datação. A maioria dos comentaristas acha que Jesus nasceu no ano -4. Então, se Jesus nasceu no -4, ele foi crucificado no -29. Não, no 29, né? Então, depois de Cristo. Então, Paulo está aqui, entre 15 e 20 anos depois da morte de Jesus. É uma coisa muito recente. E aí ele está falando sobre isso. E aí é interessante que Paulo fez 3 viagens missionárias. E essa é a primeira. E aí ele passa pela Galácia, ele passa pela Ásia Macedônia, que é no norte da Grécia, e ele passa pela Acaia, que é no sul da Grécia. E o que aconteceu? Cada lugar que ele passava, ele pregava na sinagoga, pregava na cidade, se formava uma igreja. O que são as cartas de Paulo? É Paulo pastoreando as igrejas que se formaram nessas viagens missionárias. Né? E essa carta, que é a mais antiga, provavelmente, que é a carta aos Gálatas, ela é endereçada aos santos que estão na igreja da Galácia. E é interessante porque não se sabe ao certo o que é a Galácia. A maior parte dos estudiosos entende que é isso que eu falei para vocês. Aqui, na Pisídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Mas tem outras opiniões por aí. Né? E a carta, então, fala dessa divisão social e racial entre judeus e não judeus. Agora, veja só. O que é o grande problema da carta aos Gálatas? Que começaram a surgir falsos mestres, que começaram a falar, esse Paulo aí, nós vamos falar disso daqui a pouco, é um apóstolo de segunda categoria. Ele não é um apóstolo, ele é um apóstolo. E ele ensinou um negócio para vocês meio torto. Veja que fake news, confusão, já existe desde sempre. Ó. Esse cara, ele falou para vocês que é só vocês crerem em Jesus, mas então, sabe aqueles 2000 anos que Deus se revelou para Israel? Moisés, vocês já ouviram falar em Moisés, Davi, tal. Aí o pessoal, então, vocês têm que se circuncidar. Vocês têm que entregar sacrifícios de animais. Vocês têm que comer as comidas certas e deixar de comer as comidas erradas. Vocês têm que participar Na prática, o que esses mestres estavam falando para os gentios? Vocês precisam se tornar judeus. Vocês precisam abraçar a cultura judaica e os rituais judaicos para se tornarem cristãos. Vocês podem crer em Jesus.
mas Jesus que era judeu e que fez essas práticas todas. Percebe? Eles colocaram um adendo no evangelho. E aí que é a grande questão de Paulo. E aí eu quero ler com vocês o texto de Gálatas 1. Você pode ler aqui comigo ou ler aí no seu celular ou na sua Bíblia impressa. Para quem é retrô e vintage, tem a Bíblia impressa maravilhosa, pode ler aí também. Gálatas 1, a partir do 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja isso amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Só até aqui. A gente vai ver algumas coisas e eu queria que você prestasse atenção. Primeira coisa, na primeira parte, da primeira frase da carta, Paulo diz assim, 2 temas. Eu vou falar do meu apostolado e eu vou falar da mensagem do evangelho. Veja, todas as cartas do mundo antigo, as chamadas epístolas, começavam com quem está escrevendo, o remetente, para quem está escrevendo, o destinatário, e tinha uma saudação. Todas. Saúdo-vos, tal. Nas cartas de Paulo, todas as outras cartas, Colossenses, Filemon, todas, Tessalonicenses, tem Paulo, para quem? Para a igreja, aos santos de, e aí uma saudação. Só que aí depois da saudação, o que Paulo faz? Se você lê Efésios capítulo 1, tem um pedação que é ações de graças. Agradeço a Deus por vocês, porque tal. Em Filipenses ele fala, alegrei-me grandemente, porque vejo em vocês uma fé. Tem toda uma, um somebody love ali, antes de Paulo entrar no assunto da carta. Gálatas, Paulo está pistola, como diria o outro. Não, já está chegando a Copa do Mundo, né? O canarinho pistola. Paulo está fervendo. Ele não dá graças por nada. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, as igrejas da Galácia, graças para... Seguinte, ele entra no assunto. Ele não tem churumela, como diria o outro. Ele vai direto. Paulo está bravo. Ele está com raiva. Uma raiva santa, vamos dizer assim. Porque ele está muito consternado e muito preocupado com o que está acontecendo nas igrejas que ele plantou, que ele pregou o evangelho. Ele ouviu dizer que tinha gente pregando outra coisa lá, ensinando outra coisa. E aí ele está bravo, está zangado, né? Os comentaristas dizem que Paulo é muito incisivo na sua linguagem. E é interessante que, quem que é Paulo? Agora pensa na cabeça dos cristãos que estão ouvindo. Porque não é assim, o apóstolo Paulo, ele é apóstolo Paulo, esse, pra gente. Lá ele era um cara que cá entre nós. Para os judeus olhavam Paulo muito desconfiados. Porque ele era um cara que perseguia a igreja. Os judeus cristãos, eu estou dizendo, né? Os judeus não cristãos achavam Paulo maravilhoso. Que era o cara que perseguia essa seita que estava começando. Só que os judeus cristãos falavam, esse cara até ontem estava perseguindo a igreja. Então é aquele cara que todo mundo olhava e dava um passinho para trás, né? Não abraçava, não cumprimentava depois do culto, não chamava para comer no pequeno grupo, era o cara meio desconfiado. Vamos esperar um pouco. Para os gentílicos, Paulo era mais um. Só que o que é a grande questão? Paulo se chama de apóstolo. Só que Paulo não viu Cristo Jesus
teoricamente, pessoalmente. Todos os outros 11, porque Judas foi-se, quando os outros 11, eles viram Jesus, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles pecaram na frente de Jesus, foram perdoados por Jesus, tiveram uma jornada com Jesus. Paulo diz, ele mesmo se chama de um apóstolo que veio depois. Ele fala, nascido depois, ele é um apóstolo tardio. E aí o pessoal que começou a chegar lá nas igrejas da Galácia, começou a falar, então, esse Paulo aí, ele não tem pedigree. Ele não é um PhD, o currículo dele ele nem viu Jesus. Ele não é que nem Pedro, ele não é que nem João. É um apóstolo aí, legal, um cara bacana, com boas ideias. O que eles estavam fazendo com isso? Eles estavam minando o fundamento do cara que fala. Quando você desacredita o mensageiro, você desacredita a mensagem. Quem que é esse cara para falar? Quem que é essa pessoa que está dando esse tanto de ordem para vocês? Aí o pessoal começou a falar, opa, será que esse Paulo realmente é tudo isso que ele acha que ele é? E aí Paulo, por amor à igreja, ele diz, eu sou um apóstolo. E apóstolo significa enviado, enviado com autoridade. Né? Eu sou enviado na autoridade, debaixo da autoridade de Jesus. Só que aí Paulo reivindica, ele diz, eu sou apóstolo. E ele fala assim, né, se vocês prestarem atenção, enviado não da parte de homens, nem por pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo foi comissionado pelo próprio Cristo. Ele viu Jesus a caminho de Damasco, o Cristo ressurreto. Na verdade, ele não viu, ele ouviu, porque os olhos dele se cegaram. Mas ele ouviu a voz de Jesus, Jesus falou com ele, e depois ele mesmo diz, e nós vamos ver isso, que ele aprendeu o evangelho por anos. É que Atos conta a narrativa corrida e parece que a coisa é acelerada, mas não foi, do próprio Cristo. Isso é um mistério, a gente não sabe como foi. Mas Paulo diz que durante anos e anos e anos, ele aprendeu o evangelho do próprio Cristo. Então ele diz, eu não sou comissionado por palavra de alguém. Não foi Barnabé que me enviou, não foi João que me enviou. Não tem nenhum problema, cá entre nós. Depois nós temos uma geração de discípulos dos apóstolos. Clemente, e assim vai, outros, que são discípulos dos apóstolos. A grande questão é que Paulo está dizendo, eu preciso ser apóstolo para a minha palavra ter valor no que eu estou dizendo. E ele diz, eu sou um apóstolo da parte de Deus. E é interessante, né, que por que Paulo tinha que fazer isso? Porque o evangelho estava em jogo. Se Paulo não fosse apóstolo, a mensagem não tinha todo esse poder. E é interessante que Atos capítulo 2, versículo 42, quando fala do início da igreja primitiva, Atos 2, logo depois do dia de Pentecostes, a Bíblia diz assim, e perseveravam juntos na oração e no ensino dos apóstolos. Então, o que tinha um poder na igreja? A palavra dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Se você pensar, a nossa declaração de fé mais antiga, que é do século 3 depois de Cristo, se chama Credo Apostólico, que é a confissão de fé que vem dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, sabe, aquilo tudo é o credo apostólico. Ou seja, o credo que deriva do ensino apostólico. Aí você fala, tá, então eu vou para uma igreja que tem um apóstolo, que se você for procurar, tem umas igrejas aí que tem apóstolo. Eu não sou apóstolo, lamento informar, não estou nessa categoria. Tem o bispo e o apóstolo. Mas você vai procurar uma igreja que tem apóstolo? Não. Qual que é o testemunho apostólico para nós? A palavra, as escrituras. Eu comecei dizendo que o evangélico acredita na autoridade das escrituras. Onde estão os ensinos dos apóstolos? Nas escrituras. Paulo, João, Pedro, todos o ensino apostólico está aqui nas escrituras. O Novo Testamento, as palavras de Jesus e a palavra dos apóstolos. É que na época da igreja primitiva, essas cartas não tinham sido escritas. Quando elas começam a ser escritas, era um mundo, né? Não preciso nem falar, sem internet, as coisas demoravam não tinha imprensa, demoravam para chegar, demoravam para circular. As cartas começam a circular mesmo já no 2º século. Então, como que a igreja que não tinha o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento foi fechado no século IV. A igreja levou 4, não significa que as cartas só foram conhecidas no século IV. Significa que o documento oficial dizendo, fechamos, são esses 27, é no século IV.
que significa isso? Significa que no mundo antigo, no início da igreja, o testemunho dos apóstolos tinha um poder muito grande. Eu ouvi do próprio, eu estava lá, o testemunho ocular, o testemunho auricular, né? Eu ouvia da voz dele. Para nós as Escrituras. Primeira lição para nós aqui, nós devemos permanecer fiéis às Escrituras. E cá entre nós, tem uma frase aí no seminário que o pessoal diz, à torta e à direita, diz assim, texto fora de contexto vira pretexto. Porque a Bíblia pode dizer o que ela diga. Se você tira ela do contexto, você pega um versículo, esses dias uma pessoa foi rebater uma coisa que eu escrevi, ela falou assim, mas não diz lá, eu fiz um post desses aí falando sobre a nossa, que eu estava falando de política e tal, que eu até preguei aqui, e a pessoa falou assim, mas não tem um texto que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Eu falei, tem, querida, mas é Novo Testamento ou Antigo Testamento? Qual o contexto original do texto? Para quem foi escrito? Por quem foi escrito? Eu comecei a jogar um monte de pergunta. Aí ela, eu não sei a resposta para tudo isso. Eu falei, mas essa é a pergunta, são as perguntas que todo pregador se faz. Para a gente interpretar um texto com responsabilidade, não basta pegar um texto e falar assim, achei esse texto aqui. Onde ele foi escrito, por quem que ele foi escrito, para quem que ele foi escrito, qual o contexto original, quais são as palavras originais que estão escritas aqui, qual a interpretação da história da igreja sobre esse texto aqui. Quando a gente prega um texto, a gente estuda tudo isso. Para quê? Para você interpretar com responsabilidade um texto. Então, a coisa que nós devemos entender é o seguinte, nós devemos amar a palavra de Deus. E amar a palavra de Deus significa meditar nela e estudá-la. E interpretá-la com responsabilidade. E olhar para ela com seriedade. E aí, é interessante que Paulo ele não se coloca como imune, vocês perceberam? Ele fala, se eu ou um anjo pregarmos outro evangelho, ele está dizendo, olha, pode ser um anjo. O crente brasileiro, o pentecostal principalmente, adora um reteté, né? Adora uma manifestação de um anjo. Então fala, olha, tem um anjo ali. Oh! Eu me lembro há uns anos atrás, tem um cara chamado Jason Upton. Ele é um ministro e tal. E aí o pessoal falou que tinha uma gravação dele, que um canal lá pegou um anjo cantando. O pessoal, todo mundo queria ouvir a voz do anjo na música do... a gente adora essas coisas, né? Tá brilhando a mão, todo mundo... agora pegou fogo no matinho lá, vamos lá ver. Coisa de monte, né? De oração no monte. E a gente gosta dessas coisas. Né? A gente gosta... Eu me lembro que há uns anos atrás eu morria... Gente, eu nunca ri tanto na vida, acho. Um vídeo de uma caravana em Israel. Israel só tem maluco. Aí... E não sou eu que falo, são os caras que vão para Israel muitas vezes. Falam, lá tem um negócio chamado Síndrome de Jerusalém, que é a maluquice que dá nas pessoas quando chega em Jerusalém. Uma maluquice meio religiosa, um fanatismo, um negócio meio doido. Aí tinha um vídeo no YouTube, gente, eu nunca ri tanto na vida. Era uma caravana num ônibus. Sabe esses ônibus que tem uma televisãozinha que mostra o que está na frente do ônibus? Tem uma câmera na frente do ônibus. Aí o pessoal na TV via um fogo que fazia assim, na frente do ônibus. Aí alguém falou, irmãos, há um anjo aqui na frente do ônibus. E o pessoal, aleluia! E começaram a cantar música de anjo, música de fogo, e reteté, e oraram. E na verdade não era um anjo que estava, não que tinha anjo ali, é que não precisava ver o anjo para crer que o anjo estava ali. Na verdade, era um reflexo angular da lente que estava ao sol, e batia e fez um reflexo. Então, quando dava sombra, sumia o anjo. Saía da sombra, o anjo voltava. Vinha a sombra, o anjo sumia. E o pessoal lá, aleluia, olha o anjo aqui, glória a Deus. Quer dizer, a gente precisa dessas coisas. E Paulo está dizendo, ainda que um anjo de luz apareça na sua frente, se ele estiver pregando outra mensagem, que ele seja maldição, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, que significa que ele seja julgado por Deus, que ele seja colocado diante do juízo de Deus. E aí, para a gente caminhar para o final, o que é o Evangelho? Primeira coisa, Paulo fica admirado no texto que a gente leu, que ele diz, poxa, eu estive aí recentemente pregando para vocês, e vocês já estão crendo em outra coisa. Sabe, quem é professor sabe disso, você gasta um tempo ensinando, aí passa, sei lá, um pouquinho, vem outro professor, ensina outra coisa completamente diferente, o pessoal sai dali e fala, vem tudo para cá. Você fala, gastou um tempão ensinando. Como fazer, como não fazer, sabe? Mas a gente demora para aprender, mas desaprender é rapidinho. Rapidinho. Paulo fica espantado, que ele fala, puxa, eu preguei o evangelho, agora vocês estão sendo levados por um não evangelho. E aí, no segundo lugar, o alvo deles são esses falsos mestres. Ele fala, esses caras querem perverter o evangelho.
E aí Paulo fala, olha, que vem uma maldição sobre vocês. E aí vamos falar então, primeiro o que é o Evangelho. E Paulo resume o Evangelho nos versículos 3 a 5, ele diz assim, ó, vou ler de novo. A vocês, vou até voltar aqui para vocês, ó. A vocês, está aqui, ó. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Nós vamos falar aqui 3 pontos do verdadeiro Evangelho que Paulo ressalta aqui. Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus. Aí você fala, pô, não está escrito o poder de Deus aí. Não está escrito. Mas olha o que ele diz. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou... aqui, ó. Ah, não, é aqui ó. Aqui, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo Jesus. Guarde isso, a gente vai chegar aí. Primeira coisa que o Evangelho é o poder de Deus, que nos chamou em Deus Pai, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. É interessante que Paulo coloca essa expressão aqui, ó, vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. O que acontece? Quando você faz a análise textual, aquele que os chamou pela graça de Cristo é o antônimo de outro evangelho. Ou seja, o verdadeiro evangelho é obedecer àquele que nos chamou pela graça de Cristo. O Tim Keller fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, a gente chama e nada acontece cá entre nós. Pai e mãe chamam o filho, o que acontece? Estou indo, e não vem. Já vou, e não vai. Ou estou chamando, tá bom, e não acontece nada. Só que veja só, o chamar nosso é vazio. O chamar de Deus é ação. Quando Deus chama as coisas, acontece. Por exemplo, a gente vê lá em Gênesis 1, e disse Deus, haja luz. Deus chamou a luz à existência. Aí diz a Bíblia, e aí foram os anjos lá correr atrás para fazer a luz. Não, Deus chamou e a luz houve. Quando Deus chama, acontece. O vale de ossos secos, quando Deus disse, voltem à vida, o vale, literalmente, na mesma hora, os ossos começam a se bater, começam a criar cartilagem, começam a criar músculo e voltam à vida. O chamado de Deus é eficaz. Quando Deus chama, nada pode derrotar, nada pode impedir. Então, o que significa? O Evangelho é o poder de Deus, nós somos chamados por Deus. Eu não sei explicar, eu não sei porquê, eu não sei como, mas um dia o meu nome e o teu nome estavam lá na listinha, e a voz de Deus nos chamou. E quando Ele nos chamou, nós viemos. Deus chama e acontece. Tem um autor, esse livro aqui, eu até quero indicar esse livro, é da editora Mundo Cristão, que gentilmente me presenteou com esse livro, e o livro é muito bom. Se chama O Evangelho Acima de Tudo, a verdadeira fonte para a renovação da igreja. O autor se chama J.D. Greear. J.D. Greear. E ele diz assim, nada canaliza o poder de Deus. Nada contém o poder de Deus. O Evangelho é em si o poder de Deus em sua forma bruta, incontrolável e vencedora da morte. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra no grego para poder é dunamis, que é de onde vem a palavra dinamite. O que é o poder de Deus? Uma explosão. O que é dinamite? É poder na forma mais crua e possível. Explode para tudo quanto é lado. O Evangelho é o poder de Deus na sua forma mais bruta, mais original. O Evangelho é onde nós experimentamos o poder de Deus, o poder que trouxe Lázaro. O Tim Keller até fala isso, né? Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Ele não vai lá ver, botar Lázaro, pegar lá. Quando ele fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro vem para fora. A voz que chama é a voz que faz acontecer. A voz de Deus tem poder, o chamamento de Deus tem poder. Por isso que diz que o mundo foi feito por meio da sua palavra. Deus nos chamou em Cristo Jesus, o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que o Evangelho precisa estar no centro, acima de todas as estratégias. Tem muita igreja que tem estratégia, tem evento, tem compliance, sabe, é tudo organizado, é tudo bonitinho, mas falta poder de Deus.
O que nós precisamos é do poder de Deus. Tem muita igreja, gente de bairro, portinha simples, gente humilde, mas ali o poder de Deus estrala. Ali as pessoas vivem o poder de Deus, porque nós precisamos viver o poder de Deus. A segunda coisa sobre o Evangelho é que ele tem um conteúdo, uma narrativa, uma ordem própria. E Paulo fala sobre isso. A gente não pode trocar a ordem. A gente não pode fazer um Evangelho à la carte. O evangelho customizado. Hoje no mundo a gente gosta, né? O pessoal gosta de customizar tudo. Tanto que tem restaurante que você vai que fala assim, não trocamos o ingrediente do prato, porque a pessoa quer trocar tudo. Você já viu gente, lá na nossa família tem uma senhora que trabalhou com a minha avó a vida inteira, e ela fala assim, eu queria um x-tudo, mas eu não queria com salada, eu não queria com ovo, eu não queria com sei lá. Aí o rapaz estava fazendo, falou, mas isso não é x-tudo, isso é um x-nada, né? Porque a pessoa quer trocar tudo. Eu posso trocar, Bela Gil, né? Você pode trocar, substituir isso por aquilo, a picanha pela berinjela, e, enfim, na cabeça dela dá certo. O evangelho não podemos customizar. O evangelho tem uma ordem. E os falsos mestres, o apóstolo Paulo diz, eles pervertem o evangelho. Por quê? Eles falam assim, legal o que esse Jesus de Nazaré fez, mas tem as regras lá de Moisés. Então, mas na revelação de Deus, a ordem não era Jesus mais Moisés, era Moisés depois Jesus. A gente não pode voltar às coisas antigas. Você não pode desfazer. Eu vou pular. Não tem como. Isso é perverter. Isso é quebrar a ordem natural. Moisés veio, teve o seu tempo, teve a sua era, teve a sua dispensação. Mas agora as coisas foram reveladas em Jesus. O poder do evangelho começa dizendo, né, ele diz aqui, ó, a vocês graça e paz da parte de Deus. Isso aqui é revolucionário. Da parte de Deus eu esperava bronca, eu esperava juízo, eu esperava morte. E Paulo está dizendo, da parte de Deus agora vocês não encontram morte, não encontram juízo, não encontram bronca. Vocês encontram graça e paz. Aí você fala, peraí, mas se eu pequei e sou pecador, por que eu encontro graça e paz com Deus? Alguma coisa aconteceu nesse meio que eu não estou entendendo o que é. Então a primeira coisa é que o evangelho, o poder do evangelho é, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho a reconciliação. O apóstolo Paulo fala do ministério da reconciliação, que veio por graça e favor de Deus. E aí é uma coisa interessante. O que significa graça? Significa que você e eu não fazemos nada. Essa graça e essa paz fluem de Deus o Pai, e aí Paulo vai, olha o tanto que isso aqui, a gente lê a frase e nem presta atenção, olha o tanto que isso é subversivo. Ele fala, graça da parte de Deus, o judeu fala, amém, aí ele fala, e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Jesus é Deus, Jesus é Kyrios, é Senhor. Aí o judeu já dá um passo para trás. Paulo está dizendo, essa graça e essa paz fluem no Pai por meio do Filho. O evangelho fala de substituição. O J.D. Greear diz uma coisa muito interessante. Se eu fosse resumir o evangelho em 4 palavras, ele diz, Jesus em meu lugar. O que é o evangelho? Jesus no meu lugar. Eu tinha que morrer, Jesus morreu no meu lugar. Eu tinha que obedecer ao Pai, Jesus obedeceu no meu lugar. Eu tinha que cumprir a lei, Jesus cumpriu no meu lugar. Todas as religiões do mundo falam, faça. O evangelho é a única que diz feito. Todas as outras dizem, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. O evangelho diz, já está feito. Por isso o evangelho é um escândalo, que era o próprio Filho de Deus pagando o preço que era meu e seu. E a terceira coisa do evangelho é que ele nos insere no drama cósmico, né? Olha o que ele diz, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Opa, mas peraí, que era perversa? De repente você está numa guerra e não está sabendo. De repente você está participando de um negócio que ninguém estava sabendo. E de repente você se vê inserido nesse contexto. Por quê? O que ele conquista para nós? O perdão de pecados. Cristo Jesus nos resgatou e o que ele conquistou para nós? Perdão de pecados. Eu e você não conseguiríamos alcançar perdão. Jesus alcança o perdão. Se vocês lerem Atos 13 em casa, como eu disse, que é a história que conta onde Paulo plantou essa igreja, ele diz, ele vai contando tudo, ele fala de Moisés, ele fala de Davi, todo mundo fala, isso é lindo, lindo. De repente ele fala, Cristo Jesus, Deus, o Pai, nos perdoou em Jesus. Aí diz que os judeus se escandalizaram.
Como assim? Sem cordeiro, sem sacrifício, sem sacerdote? O perdão de pecados para sempre foi comprado em Jesus. E o resgate dessa presente era, porque eu tenho dito, nós somos cidadãos agora da era futura, vivendo na era presente. E aí, para a gente encerrar, ele fala que quando a gente prega outro evangelho, é que a gente troca essa ordem do que eu acabei de falar. O que a gente prega? A gente prega a mensagem do é graça, nós cantamos salvo, salvo pela graça, mas também tem que vir na escola dominical, tem que vir no pequeno grupo, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Percebe? É evangelho da graça e também sempre tem um também para complementar. É a graça, mas é a campanha. É a graça, mas é o dízimo. É a campanha, é a graça, mas também bumbum sentadinho no culto. A gente coloca coisa para acrescentar. Sabe por quê? Porque tem 3 coisas que acontecem nessa mensagem do outro evangelho. O outro evangelho torna as coisas mais palpáveis. Essa história que Jesus morreu por mim, que eu não tenho que fazer nada, quem merece, é um negócio muito assim, subjetivo. O outro evangelho, o evangelho pervertido, é um evangelho mais palatável. É um evangelho que você fala, pô, esse evangelho aí eu acredito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nada é de graça. O brasileiro descobriu, não existe refeição de graça. Segunda coisa, o outro evangelho coloca a gente no controle. Tem algo que você pode fazer, porque o evangelho verdadeiro não tem nada que você possa fazer. E cá entre nós é péssimo a gente se sentir sem controle. Por isso que eu detesto andar de avião. Amanhã orem por mim, eu detesto andar de avião. Porque você está lá em cima, não tem controle nenhum. Se der uma zica, meu irmão, você é passageiro. Você não tem o que fazer. Quem dirige muito, detesta andar de passageiro. Porque fica assim, né? Querendo dirigir pelo outro. Porque você quer estar no controle. O outro evangelho coloca a gente no controle. O outro evangelho, você fala, olha, você pode comprar um favor, você pode comprar um lugarzinho VIP no céu, hein? O que eram as indulgências? Você garante a tua salvação. O carnê de Gideão é o carnê que você vai conseguir a promessa divina. Você tem algo que você pode fazer, e isso a gente entende. E por último, o outro evangelho permite que a gente se compare com os outros. Deixa eu ver que nível que eu estou. A gente adora comparar a vida espiritual um do outro. Eu não estou tão ruim. Sabe aquela história? Você tirou 6. Então, mas o fulano tirou 5 na prova. Você sempre tem alguém para contar que foi pior que você. A gente adora se comparar. Só que esse não é o evangelho. Não são as melhores notícias. É um evangelho de mentira. Paulo diz que esse é outro evangelho, héteros, que não é da mesma natureza, não é da mesma forma, não é da mesma classe. Esse evangelho é maldição. É um evangelho envenenado. Por isso que Paulo fala que esses falsos mestres, esse falso evangelho, seja maldito. Meus irmãos, tem tantos líderes aqui, a gente olha assim e fala, meu Deus, tanta gente enganando, manipulando, falando no nome de Deus. A única esperança que a gente tem é que um dia essas pessoas vão pagar diante de Deus. Elas vão prestar contas diante de Deus. Desse juízo ninguém escapa. Que eles sejam malditos, que eles sejam anátema. E eu quero encerrar aqui só falando uma última coisa. Paulo era muito flexível para pregar o evangelho. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, Paulo fala assim, um texto até que muita gente interpreta errado. Paulo diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Veja, Paulo é tão duro com o evangelho, mas ele flexibiliza a pregação do evangelho. Você vai pregar o verdadeiro evangelho? Poxa, você pode pregar o verdadeiro evangelho de várias formas. Agora, não mexa na mensagem do evangelho. Não mexa no conteúdo do evangelho. Não mexa no poder do evangelho. O evangelho é de Deus. Porque o falso evangelho, o outro evangelho,
ele nos faz abandonar a Deus. Olha o que Paulo diz aqui, para a gente encerrar. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Quando nós vivemos outro evangelho, nós estamos abandonando a Deus. Será que a gente tem experimentado o poder transformador do evangelho? Aqui fica um autoexame para a semana. Será que nós temos experimentado uma vida de poder do evangelho? Uma vida assim de, sabe? Meus irmãos, eu não sei vocês, eu vira e mexe leio livros sobre a igreja perseguida. Essa semana faleceu o irmão André, Brother Andrew, fundador do Portas Abertas. Eu tinha 12 anos de idade. Eu li O Contrabandista de Deus, o livro que conta a história dele, como ele levava bíblias para a União Soviética, para países comunistas. Ele tinha um Fusca azul. E a estratégia dele era maravilhosa. Ele enfiava um monte de bíblia dentro do Fusca e passava na fronteira. E ele falava para Deus assim, e você tem ele contando no YouTube, você pode, se puder ler o livro, leia o livro. Ele falava assim, ele orava e falava, Senhor, faça com que esses guardas não enxerguem essas bíblias. E eles gastavam 2 horas revistando o carro. Ele falou que eles pegavam a Bíblia, ele conta isso no livro, que eles pegavam a Bíblia assim, como se fosse caixa, e não via que era a Bíblia. E ele passava e entrava e entregava as Bíblias dentro da cortina de ferro. Porque isso era o poder de Deus. Eu li recentemente, indicação do nosso amigo João Cunha, um livro chamado A Operação Pérola, a entrega de 1 milhão de exemplares em chinês, em mandarim, na China, nos anos 80. Milagre atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. O nosso evangelho é muito confortável, é muito bonitinho, é muito plástico, mas a gente não experimenta o poder de Deus. Eu estou falando por mim, estou incluindo vocês também. Como a gente pode experimentar o poder transformador do evangelho? Gente transformada. Segunda pergunta, será que a gente tem confiado no evangelho da graça, mas também da oferta que você manda, do culto que você vai, da boa ação que você faz, para a gente se sentir no controle, para a gente se comparar com o outro? E a última pergunta que eu queria fazer para você refletir essa semana: como que a mensagem do evangelho impacta as nossas vidas no dia a dia? Como que a mensagem de substituição, de resgate, da graça, da paz com Deus, muda a forma como você se relaciona com o outro, com Deus, com o próximo? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a Tua palavra, que é o testemunho do Senhor e dos Teus apóstolos para nós. Obrigado que essa palavra é um milagre. Ela chegou até nós de uma forma tão misteriosa, a 2000 anos de distância. E nós ainda podemos experimentar as palavras do apóstolo Paulo, inspirados pelo Senhor, nos convocando para viver o verdadeiro evangelho. Senhor, que seja um tempo de transformação nas nossas vidas, que nós possamos viver um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho prático, um evangelho verdadeiro. Tira de nós e da nossa vida, e da nossa comunidade, da nossa fé, outro evangelho. Que a gente aprenda que a gente não precisa acrescentar nada no evangelho da graça, é favor imerecido, é poder de Deus, é vontade de Deus, é vocação divina. E tudo que nós temos que fazer é aceitar o que o Senhor já fez, e agora vivermos transformados por essa verdade, por esse evangelho. Que essa verdade, a verdade do evangelho em Jesus, do Cristo que pagou todos os meus pecados, que me perdoou, que fez isso em meu lugar, que agora me tira da presente era perversa e me faz um cidadão do mundo de Deus que ainda está por vir, que eu possa viver como um cidadão dos céus, que eu possa viver pregando o Teu evangelho, que nós possamos ser fiéis à Tua palavra. Guia-nos pela Tua verdade. É a nossa oração no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, amém e amém. Queridos, Deus os abençoe. Você que